granizo isolado, abrigue-se. É a mensagem que já então caiu aqui no celular de todo mundo que está nessas regiões, né, por conta da geolocalização. A Defesa Civil tem emitido esses alertas, então chuva forte nas zonas leste, centro, oeste e sul da capital paulista, com raios, vento e granizo aqui no Morumbi. A chuva continua, uma chuva forte, bem na hora da saída, né, Zaidan? É sempre assim, é o destino, não é? Esperar um pouquinho a chuva passar e cuidado a você, ouvinte, que também precisa sair agora do seu trabalho, no retorno para casa, muita atenção nos deslocamentos aí por São Paulo. Zaidan, sempre um prazer, uma alegria, um abraço para você, um abraço para o Manuel e a gente volta a se encontrar. Abraço, Danilo, obrigado por estar aqui. Obrigado por estar aqui até dia 29, se Deus quiser. Estaremos juntos. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. 17:01. Alô, alô, Brasil. Brasil. Está no ar. Esporte em Debate até às 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e com a sua importante participação através do Fala Galera de hoje. Você aprova as contratações de Vitor Pernambuco e Gabriel Inocêncio? Opine 97102-1493. 97102-1493. E na sua opinião, a negociação entre Guarani e Maringá foi vantajosa para o Bugre, considerando que o clube manteve 40% dos direitos econômicos de Kelvin e ainda contratou o atacante Maranhão. 97102-1493. 97102-1493. Pautas da Ponte Preta. Ponte acerta contratação de Gabriel Inocêncio, lateral direito ex-chapecoense Santos. Já está integrado ao elenco alvinegro. Inocêncio se destacou no Água Santa em 2023, quando a equipe de Diadema foi finalista do Campeonato Paulista. Com Gabriel Inocêncio, Ponte chega a 9 contratações para 2026. A diretoria ainda precisa se livrar do transfer ban para conseguir registrar todos os reforços. Interesse da Ponte Preta. Breno Herculano acerta com um clube da Coreia do Sul. Macaca chegou a consultar o atacante, mas os valores solicitados pelo jogador foram o principal entrave
para negociação. Após deixar a Ponte, Lucas Cândido é anunciado como novo reforço do Caxias para 2026. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria se blinda contra mercado e renova com promessa do Sub-17. Pautas do Guarani. Em negociação com Maringá, Guarani segura 40% dos direitos econômicos do volante Kelvin. Jogador já anunciado pela equipe paranaense e não veste mais a camisa do Bugre. Guarani anuncia renovação com Cauã Jesus. Atacante disputou 18 jogos em 2025 e ampliou o vínculo com o Bugre por mais uma temporada. Guarani se despede de Bragança Paulista amanhã, a partir de quinta-feira. Elenco alviverde volta a treinar na cidade de Louveira. Após contratar Fernando Miguel, Guarani libera Emerson Júnior e Andrei. Emerson já foi anunciado pela Inter de Limeira, enquanto Andrei vai defender o Oeste na Série A2 do Paulista. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Rômulo Amaro atualiza a situação sobre SAF e diz que Série C será prioridade. E tem as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Red Bull Bragantino apresentou na manhã desta terça-feira o projeto da nova arena do clube. O estádio, que está sendo construído no lugar do Nabia Bichedi, está previsto para ficar pronto entre 4 e 5 anos. Na apresentação do projeto, o clube deu detalhes de como será a arena, capacidade para 20 mil torcedores, arquibancadas todas cobertas, campo com grama natural, camarotes e área para torcedores com autismo, mais de 600 vagas de estacionamento, estacionamento subsolo, espaço para eventos. Os valores da obra não foram divulgados. Pauta 2. Tite é o novo técnico do Cruzeiro. Ex-treinador da seleção assinou o contrato com o Clube Mineiro na tarde desta terça-feira. Vínculo de Tite vai até o fim de 2026. Junto com ele chegam o Cruzeiro os auxiliares Matheus Bach e Vinícius Bergantin. Ao deixar a Toca da Raposa, o técnico falou rapidamente com a imprensa e disse, abre aspas, orgulho e gratidão. Um agradecimento pelo convite, fecha aspas. Pauta 3. Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo na FIFA The Best nesta terça-feira em Doha, no Catar. Jogador do Paris Saint-Germain, que enfrenta o Flamengo nesta quarta, na final da Copa Intercontinental. Francês superou Lamine Yamal do Barcelona e Kylian Mbappé do Real Madrid, que fecharam o top 3 na disputa pelo prêmio. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais.
Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, o lado alvinegro de Campinas, é que a diretoria acertou a contratação de Gabriel Inocêncio, lateral direito, tem 31 anos e daqui a pouquinho, durante o meu noticiário da Ponte Preta, vou trazer mais informações sobre esse novo reforço da Ponte Preta. Pelo lado do Guarani, o Bugre oficializou a venda do Kelvin para o Maringá, mas ainda mantém 40% dos direitos do atleta e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer mais detalhes sobre essa negociação, Batistão. E hoje aqui no Esporte em Debate tem presentes para você. Serão 2 ganhadores e cada um irá ganhar 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Repito, 2 ganhadores e cada ganhador vai levar 4 ingressos para o Termas de São Pedro. E como faz para participar do sorteio? Muito fácil. São 2 maneiras. Uma pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O outro jeito é pelo site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantescampinas.com.br. Lá na aba promoções, também tem o mesmo formulário, preencha, é fácil, todo mundo consegue e aí você já estará concorrendo. Os ganhadores têm até o dia 19 de dezembro para retirar os presentes aqui na portaria, na recepção da Band, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, no horário das 9 até às 13 horas e das 14h30 até às 17h30. Traga um documento, o ganhador tem que trazer um documento que contenha o seu CPF e tem que ser o próprio ganhador para retirar. Se você, caso não possa vir a retirar, então não participe, porque você pode ganhar e aí os presentes ficarão aqui na recepção e o objetivo é entregá-los aos ganhadores. Se você pode vir a retirar, então participe e boa sorte para você. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá prontinha dentro lá do nosso canal de vídeos. É lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita você que está aí no canal, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e lembre-se de ativar o sininho, tá? Sempre que tiver uma nova transmissão de programa ou de transmissão de futebol, você será avisado. Então lembre de ativar aí o sininho, ok? E muito obrigado pela sua participação. Coordenação de Gil Kleber. E a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Tem Todeskine na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeskine, tem sabor, tem Todeskine, delicioso assim. É Todeskine, sim. É Todeskine, sim. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17, hoje até 19h30. Eu tenho um recado importante para você da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados.
uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo de pronta entrega para facilitar para você. Fabricantes, os melhores do mercado. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, equipe da Band de Campinas, Batista, Tigrão, Carlos Henrique. Aqui é o Carlos de Maringá, noroeste do Paraná. Gostaria de saber quando vai ser o julgamento do Guarani, aquele derby tumultuado lá, que teve até policial militar ferido, teve um cidadão que foi internado. Até agora não ouvi falar nada sobre o julgamento dessa ação aí. Você sabe alguma coisa, por favor? Valeu, obrigado. Um abraço, muito obrigado. Eu até já falei a respeito desta situação. Não tem no STJD nenhuma indicação para acontecer algum dia, horário específico para que possa acontecer o julgamento aí desse episódio. E para que o julgamento aconteça, é necessário que o STJD ofereça a denúncia. Então, até o presente momento, não está marcado lá nenhum dia para fazer o julgamento. Então, mas teve a questão aí da ponte. A ponte foi julgada e foi punida. Por que o Guarani não é punido também? Primeiro, são casos diferentes. No caso da ponte, invasão do gramado, o que o regulamento não permite. E o STJD analisou a questão, a súmula do árbitro e ofereceu a denúncia. A ponte foi apenada em perda de 2 mandos e também em R$50 mil de multa pecuniária. No caso do Guarani, foi na arquibancada, briga lá entre torcedores e polícia militar, e o jogador caiu no fosso. Então entra num outro artigo que não esse igual da ponte. Então não tem como fazer uma analogia, uma coisa e outra coisa. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como falava o Gerson, o canhotinha de ouro. Não dá para colocar no mesmo balaio as duas coisas. Então a ponte foi julgada e foi apenada. O Guarani não existe nenhuma denúncia, não foi feito lá no STJD nenhuma indicação para julgamento. Tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, equipe Band. Boa tarde, CH, Tigrão, Bereta, Piscinato. A respeito da pauta do Guarani, achei um excelente negócio, até porque ainda está precisando de um centroavante. O Kevin é um moleque promissor. Para mim, esse moleque ainda vai crescer muito ainda, entendeu? Mas, infelizmente, no Guarani ele ficou meio assombrado, os 2 derby ele deu uma pipocada, mas foi titular o campeonato inteiro, moleque bom de bola, volante de cabeça erguida, entendeu? E uma boa que ficou com 40% do passe dele ainda numa negociação que o Maringá tiver no futuro, né?
Esse moleque vai dar negócio ainda pro Guarani, vai dar muito dinheiro pro Guarani ainda com esses 40%. A minha dúvida é do Maranhão, como que ele veio? Ele veio definitivo pro Guarani, agora ele é do Guarani? Se for do Guarani também, aí melhor ainda o negócio, aí ficou melhor ainda. Se ele veio por empréstimo, por um tempo, até um negócio razoável para bom. Mas se ele veio definitivo pro Guarani, um excelente negócio. Obrigado pela oportunidade aí, Ricardo, bebê do centro, bugrino da pele até o osso. Opa, um abraço, muito obrigado. O Breno Beretta já vai responder e com relação ao Kelvin. Realmente ele tremeu. Não é fácil jogar em Campinas. A torcida cobra a imprensa. É uma imprensa corneteira e o jogador tem que ter muito equilíbrio emocional. Tremeu, sentiu, é bom jogador e aí tem que recomeçar. E nada melhor do que recomeçar no Maringá, que é um time com relação ao tamanho inferior aos times de Campinas, né? No caso, o Guarani, onde ele estava jogando. E o Guarani permanece aí com um percentual bastante significativo. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. E também, se quiser, fale a respeito aí do Maranhão. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vou falar inicialmente do mercado da bola, porque o Tite acertou com o Cruzeiro, o contrato até o final do ano que vem, e pelo que eu sei, ele consultou a diretoria do Cruzeiro antes, perguntando se o Gabigol ficaria ou não, porque ele não gostaria de trabalhar com o Gabigol. E eles disseram que o Gabigol não está nos planos da próxima temporada. Gabigol que, aliás, já está negociando com o Santos. Só não se sabe se vai por empréstimo, se rescinde o contrato com o Cruzeiro, porque o salário dele é na casa dos 3 milhões de reais e o contrato é até 2028. O Léo Condé está próximo de ser o novo treinador do Sport, ele que acabou de cair com o Ceará, mas é bom treinador. E sobre o Maranhão, o contrato dele é em definitivo com o Guarani até o final de 2027. Já no noticiário do Guarani eu vou passar todos os detalhes sobre a negociação, né, do Maranhão com o Guarani, do Kelvin que deixou o Guarani. Já eu explico tudo, Batista. E o Alex Vila Boa Vista tem uma pergunta para você. Batista, pergunta para o Breno Beretta quem é o lateral direito que o Guarani está à procura. Não tenho esse nome, Batista, até porque ele pode chegar, inclusive depois que terminar o Campeonato Paulista. O Guarani está procurando o jogador ainda, um jogador para brigar pela posição de titular, porque o contrato do Cicinho vai até o final do Paulista. Então esse jogador pode chegar agora ou pode chegar depois do Campeonato Paulista, mas ainda não tem um nome definido pelo que eu sei. São 17h26 em Campinas. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa, do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão já tá pronto", a emoção toma conta. E aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos.
É, exatamente. Se tem sabor, tem Todeskine, delicioso assim. São 17 horas e 28 minutos em Campinas. Você está ligado aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. O ouvinte continua participando, mandando para cá as suas mensagens. 971021493. 971021493. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre um abraço especial para o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte que nos acompanha todos os dias por aqui. Vamos ao Fala, galera. Você aprova as contratações de Vitor Pernambuco e Gabriel Inocêncio? É o que tem para o momento. A condição da Ponte é contratar esses jogadores que a gente pode chamar, no bom sentido, de aposta. Não adianta imaginar que vai ser primeira prateleira, porque não vai. Não tem jeito. Portanto, são jogadores interessantes e se eu aprovo, vamos ver dentro do campo, né? Na sua opinião, a negociação entre Guarani e Maringá foi vantajosa para o Bugre, considerando que o clube manteve 40% dos direitos econômicos de Kelvin e ainda contratou o atacante Maranhão? Sim, acho que sim. Agora a coisa ficou mais clara, nós temos números aqui. O Kelvin ainda é um projeto de bom jogador e o Maranhão é um jogador com característica que o Guarani precisa. Portanto, boa contratação e negociação, Batista. São 17h30, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre a novidade, mais um reforço que tem acerto com a Ponte Preta. Trata-se do lateral direito Gabriel Inocêncio. O torcedor não confunda com o Igor Inocêncio, que recentemente passou aqui pela Ponte Preta. O Gabriel Inocêncio tem 31 anos, estava na Chapecoense no ano passado, em 2024, defendeu a equipe do Juventude, mas o grande destaque dele foi em 2023, quando ele participou daquele time vice-campeão paulista com a equipe do Água Santa. Como eu disse, neste ano de 2025, com a camisa da Chape, ele fez 22 jogos, contribuiu com um gol e com uma assistência. Gabriel Inocêncio tem 31 anos, já está integrado ao elenco profissional da Ponte Preta e se junta, é claro, com os outros reforços como Thiago Coelho, Cristiano, Wallace, também o atacante Herbert. Mas, além do Gabriel Inocêncio e esses outros jogadores que eu citei, ainda vão chegar na Ponte Preta ainda essa semana. O lateral direito Brian Borges, o zagueiro Alisson Maia, e a situação do André Lima, que a gente vinha falando há algum tempo, é um pouco mais delicada. O Wallace já está tudo certo, já está treinando. O Alisson Maia também está tudo certo. Brian Borges também, lateral direito, que estava no Paysandu, está tudo certo. Porém, o jogador que está tendo uma dificuldade para conseguir a liberação é o André Lima. Ele é volante, também estava no Paysandu, mas a Macaca ainda aguarda porque ele precisa conseguir a liberação com o Papão. Ele tem pendências financeiras com a equipe do Paysandu e a diretoria da Ponte Preta ainda aguarda essa situação ser resolvida para o André Lima se juntar ao elenco ponte-pretano. Contando com o André Lima, que deve chegar em Campinas nas próximas semanas, a Ponte Preta já tem 9 contratações certas para 2026. E ontem a gente trouxe aqui no Esporte em Debate, a Ponte Preta tinha interesse no atacante Breno Herculano, um jogador muito experiente, disputou a última Série B com a camisa do CRB, por lá fez 28 jogos e marcou 6 gols. O João Brigatti até disse na entrevista aqui na Rádio Bandeirantes que a Ponte Preta fez o primeiro contato, porém o jogador pediu um valor muito alto e no momento que a Ponte Preta ia fazer uma contraproposta pelo Breno Herculano, foi informada que ele já tinha acertado com o time da Coreia do Sul. E aí, com essas
8 contratações certas e a possível chegada do André Lima. A Ponte Preta, nesse momento, contando com o Serginho também, caso ele fique para 2026, a Ponte tem 29 atletas nesse elenco profissional. Até se você, o CH Batistão, quiser fazer um exercício de uma possível Ponte Preta para estrear no dia 11 contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, se quiser, eu posso passar aqui a lista de jogadores, posição por posição, os jogadores que o Marcelo Fernandes vai ter à disposição. E só um detalhe, na sexta-feira o João Brigatti disse que a Ponte Preta teria até o dia 5 para inscrever os jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. No site da Federação Paulista tem aqui um documento com datas importantes do Campeonato Paulista. No dia 7 de janeiro é a data limite para os times registrar no site da Federação os contratos de trabalho. É claro, para isso a Ponte Preta precisa se livrar do transfer ban e no dia 9 de janeiro, sexta-feira, a Ponte Preta, a data limite para a Ponte Preta e os outros times também enviar para a federação a lista A de jogadores que vão disputar a competição estadual, essa lista que pode ter até 35 atletas. Batista? Bom, então vamos nessa, né? 17h34 e aí o CH vai escalar o time da Ponte para o início do campeonato. Quais são os goleiros? 4 opções no gol. Diogo Silva, remanescente desse elenco. Thiago Coelho disputou a última Série C com a camisa do Caxias. Vinícius Ferrari, garoto da base. E também Guilherme Viana, garoto da base da Ponte Preta. Bom, aí ficou fácil, né, CH? Goleiro Diego. Laterais. Na lateral direita, a Ponte Preta tem 4 opções com a chegada desses 2 novos reforços, o Brian Borges e o Gabriel Inocêncio. O que eu sei, a informação que eu tive é que o Gabriel Inocêncio também pode jogar na lateral esquerda. Mas na lateral direita, de ofício, a Ponte Preta tem como opção Pacheco, João Gabriel, Brian Borges e o Gabriel Inocêncio. E aí? E o Pacheco? Eu citei. Primeiro, Pacheco, João Gabriel, Brian Borges e Gabriel Inocêncio. Pacheco. Na lateral esquerda, Kevin e Gabriel Braga. Tem o Danilo Barcelos no elenco também, mas é claro, só deve voltar no final do Campeonato Paulista. Portanto, como opção, Kevin ou Gabriel Braga. Difícil, hein? Lado esquerdo, a Ponte está a pé. É jogar a camisa para cima. Por enquanto, não posso afirmar. Eu queria que o Danilo Barcelos estivesse aí. Como não está, fica em aberta essa posição. Zagueiros, 4 opções também. Simon, o Wallace Fortuna, reforço. O Alisson Maia, também reforço vindo do Vila Nova. E o Edson. Simon, com certeza. Aliás, Pedro, o Simon se apresentou ontem? Estava previsto, o CH ainda não tem essa confirmação, mas daqui a pouco eu trago aqui. O João Brigatti disse que ele iria se apresentar ontem. Como é que é o nome do zagueiro que veio do Paysandu? Tem o Wallace, que estava no Atlético Goianiense, e o Alisson Maia, que estava no Vila Nova. É isso que eu queria saber. O Wallace, que estava no Atlético Goianiense, não tem nada de Paysandu. Segue. Volantes, Luiz Felipe, Léo Oliveira, Rodrigo Souza e Gustavo Teles. Nem vou contar o André Lima, esse sim estava no Paysandu, porque ainda nem chegou aqui em Campinas. Então vamos com essas opções: Luiz Felipe, Léo Oliveira, Rodrigo Souza e Gustavo Teles. Aí é o setor onde a Ponte está melhor servida, mas as minhas preferências são para Luiz Felipe e Léo Oliveira. Meio campo, Elvis, Cristiano, Serginho, ainda é dúvida, e também Diogo Moura, garoto da base da Ponte Preta. Elvis. Atacantes, Gé, Bruno Lopes, Miguel, Diego Tavares e Herbert. Tavares, Gé e Herbert, que diz que está treinando muito bem. É isso aí, Batista. Então vamos lá, CH. Manda ver aí agora do goleiro até o ponto esquerda. Escale, o time da Macaca.
Diego no gol, Pacheco, Wallace, Simon. Diogo no gol, Diogo Silva. Eu li aqui do jeito que eu escrevi, perdão. Diogo Silva, Pacheco, Wallace, Simon, lateral esquerdo não tem. Tá manco o time da Ponte do lado esquerdo, na minha opinião. Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis, Bruno Tavares, Gé e Herbert. E qual é a sua opinião sobre esse time? Vamos imaginar que o Kevin esteja um pouco mais à frente, né? Já estava aí, já jogou na Série C. Vamos imaginar que ele seja o cara. Então, incluindo o Kevin, o que você acha desse time para estrear no Campeonato Paulista? Bom, Bruno Tavares, Gé, Elvis, Léo Oliveira e Luiz Felipe, estou falando do meio campo com 3 homens e 2 atacantes. A gente já conhece. Pacheco a gente já conhece. Simon a gente já conhece. Diogo a gente já conhece. Então, o que eu tenho dúvida? O parceiro do Simon, que precisa da liga, o Simon subiu de produção por causa do bom performance do Wanderson, mas eles se completaram. O Wallace vai conseguir fazer isso, ou uma outra peça com o Simon? Para mim, o Simon é o remanescente e é titular. O Kevin, eu não tenho confiança nele. É uma dúvida que eu tenho. Agora, no meio campo e no ataque, considerando que o Herbert está fazendo bons treinamentos, essa é uma informação, eu acho que é possível estrear com esse time sim. Pode melhorar, evidentemente, mas eu acho que é um time assim bem razoável para a estreia do Paulista, Batista. São 17h39 e o Pedro Piscinato já tem informação do Simon. O CH, respondendo sua pergunta, ele se apresentou ontem, dia 15 de dezembro, e não se apresentou na semana passada, no dia 8, porque ele casou na sexta-feira. Então tinha um compromisso pessoal aí com a esposa, portanto, o Simon se apresentou ontem, dia 15 de dezembro. Felicidades a ele. Então tá explicado aí, né? Eu não tinha essa informação. O Simon é um jogador importante, né? Que bom que ele se apresentou e a vida que segue, Batista. São 17h40. Boa tarde, Batista. Só confirmando, os 2 laterais que a Ponte contratou são destros e atuam também pela esquerda. E o Kevin, lateral esquerdo, que é canhoto, vai continuar. Renato Alves está perguntando, Pedro Piscinato. O Gabriel Inocêncio, o reforço que a gente trouxe a informação hoje, sei que ele joga na direita, na esquerda, melhor dizendo. O Brian Borges não tem essa informação, se ele já foi utilizado na lateral esquerda, mas vou procurar saber. E o Kevin, sim, já se apresentou junto com o Simon ontem, dia 15 de dezembro. E o ouvinte Denis. Boa noite, Denis Ponte Pretano. Acho engraçado vocês falando da Ponte, só fala críticas. Só fala que as contratações são ruins e são duvidosas. Já no todo-poderoso, time de baixo que disputa a toda poderosa Série C, são todas boas. Imprensa bugrina. Ô, Denis, você está completamente equivocado. Aqui a análise não tem nada a ver por torcer por esse ou aquele time. Aqui todos nós torcemos para os 2 times de Campinas. Faz sentido torcer a favor de um time contra o outro, sendo que a base do nosso produto são os times de Campinas. Não faz sentido, concorda com isso ou não? Então, se é que existe uma torcida pelo lado positivo. Ou seja, a torcida para que os times possam ir bem em todas as competições. Isso não tira a possibilidade de análise de uma ou outra contratação, ou todas, se os comentaristas tiverem conhecimento dos jogadores que foram contratados. Porque nem todos os jogadores contratados, os comentaristas têm conhecimento. Muitas vezes não viram jogar
não tem como colocar uma análise. E olha, não se vitimize, viu, meu amigo? Não se vitimize. Esse é o pior caminho que possa existir para o ser humano. Ele ficar se vitimizando, olhando no quintal do outro e achando que ele é o pior, que ele está sendo maltratado, que ele não tem oportunidades. A vida oferece o livre-arbítrio e é assim que funciona. Cada um é responsável por aquilo que ele faz, que ele produz. Arrumar culpados é a primeira atitude dos covardes, aqueles que não têm capacidade. Os que têm capacidade, eles enfrentam a dificuldade, arrebentam no peito e vão atrás de oportunidades. Não ficam se vitimizando. Então, esse tipo de vitimismo, olha lá, tá falando outro, não fala, isso aqui não leva a lugar nenhum. O nosso produto aqui é um produto que está voltado para os torcedores de Campinas. E é claro, evidentemente, que nós, se pudermos de alguma forma ajudar para que os times possam estar no patamar mais elevado de todas as competições, nós estaremos ajudando, fazendo uma análise criteriosa, apontando defeitos, indicando caminhos e sendo absolutamente verdadeiros. 17h44, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar a primeira conquista do Corinthians na Copa do Brasil. Foi no dia 21 de junho de 1995 no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Arbitragem de Márcio Rezende de Freitas. Naquela ocasião, para mais de 47 mil torcedores, o Corinthians venceu por 1-0 e conquistou o título, gol de Marcelinho Carioca. O timão, comandado por Eduardo Amorim, atuou com Ronaldo, André Santos, depois Vitor, Célio Silva, Henrique Silvinho, Zé Elias, Bernardo, Marcelinho Carioca, Souza Marques, depois Tupanzinho e Viola. Já o Grêmio de Felipão, Darley, Arce, Adilson, Rivarola, Carlos Miguel, Dinho, depois Alexandre, Gelson, Luiz Carlos Goiano, Arilson, Paulo Nunes e Jardel. Lembrando ainda que o Paulo Nunes acabou sendo expulso, assim como o Silvinho, e o Marcelinho Carioca fez o gol que garantiu o primeiro título da Copa do Brasil pelo Corinthians.
Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h49. Dentro e fora de casa, por um custo-benefício incrível, você vai ficar conectado. De quem é que eu estou falando? Da Desktop, é claro. A Desktop tem internet que está sempre ao seu lado. E tem agora o plano de celular. Sim, são planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Mais do que internet móvel, o plano de celular da Desktop tem ligações, o WhatsApp e o Waze para usar à vontade. E olha só, que interessante isso aqui, ó. No app da Desktop, você acompanha o consumo da sua franquia em tempo real. Então, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. É você no controle para a sua conexão ir mais longe, fazendo a portabilidade do seu número. Você vai ganhar bônus. Olha só que legal. Tá esperando o quê? Assine já. Ligue 0800 100 0102 para assinar ou então acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. 17h51. Informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, jogadores do Guarani estão treinando na cidade de Bragança Paulista, no CT, onde treina hoje o time feminino do Red Bull Bragantino. O masculino treinava por lá. Quando eles construíram um novo CT, o masculino está treinando nesse CT novo e o feminino continua nesse local, que é um local muito bom. Os gramados são muito bons, a estrutura também, porque os jogadores dormem por lá, comem por lá, então é uma estrutura muito boa. O time tinha ido na semana passada, voltou na sexta-feira, aí no final de semana recebeu folga para os jogadores ficarem com seus familiares. Ontem retornaram para Bragança Paulista e voltam amanhã para a cidade de Campinas. Daí na quinta, na sexta e no sábado vão treinar na cidade de Louveira. Semana que vem eles provavelmente voltam para Bragança Paulista antes do Natal, mas isso ainda vai ser confirmado. Os jogadores já estão treinando com bola, com o técnico Matheus Costa. Aliás, eu tenho uma informação exclusiva sobre possibilidade de esquema de jogo. Eu sei que o Matheus está testando o esquema 4-4-2. Ele não utilizou esse esquema durante a Série C do Campeonato Brasileiro.
ele estava revezando num 4-3-3, o 3-5-2, que foi aquele jogo contra o Náutico, que para mim foi a melhor partida do Guarani contra o Náutico lá nos aflitos. Ele utilizou o esquema 3-5-2. Só que o esquema que ele veio para o Guarani e utilizava no Ipiranga era o 4-3-3. É provável que ele mude, pelo menos de início, para o 4-4-2. Existe essa possibilidade. Eu já falava na TV hoje, nos Donos da Bola, na tela da Band, a possibilidade do Guarani contratar 3 reforços. Quais posições? Lateral direito. Trouxe o Rian para fazer sombra para o Cicinho. O Rian que é polivalente. Ele não atua só como lateral direito. Mas o Rian é muito novo ainda. Ele vem do Vila Nova, tem 21 anos. O Cicinho, que é o jogador mais experimentado e experiente, provavelmente começa como titular o Campeonato Paulista. Só que o Cicinho tem contrato apenas até o final do Paulistão. O Guarani ainda não sabe se vai renovar com o Cicinho, só se ele arrebentar no Paulistão, porque tem condições físicas, o Cicinho ano que vem faz 37 anos, e se o Guarani quiser renovar com o Cicinho, tem que desembolsar um valor um pouco mais alto. Então o Guarani está procurando o lateral direito. Significa que vai chegar agora ou no começo do ano? Não, até porque pode ser que esse lateral chegue só depois do Campeonato Paulista. Então o Guarani está procurando um lateral, mas não de imediato. Outras posições, Guarani está procurando um segundo volante. Seria um camisa 8, para ser sombra para o Igor Pereira. Por quê? Características do Igor Pereira, jogador que chegou no Guarani, veio do Náutico, um bom jogador. Ele é um segundo volante e não tem outra peça no elenco para fazer sombra para ele. Tem o Lucas da base, mas é um jogador novo ainda. É claro que o Guarani não vai jogar ele na fogueira. Existe a possibilidade dele jogar? Existe. Hoje ele é o imediato reserva do Igor. Ou seja, até pensando no 4-4-2, o Igor deve ser titular logo no início da temporada, né? O primeiro volante, quem que seria o primeiro volante? Tem o Natan Melo, que acabou de chegar, e tem o William Farias. Eu estou imaginando que o Guarani vai jogar logo de cara com o William Farias e também com o Igor, sendo os 2 volantes. E o Guarani deve jogar com 2 meias. Um dos meias, o Diego Torres. O outro meia, eu não sei se o treinador está pensando em colocar o Isaac ou se ele está pensando em colocar, por exemplo, o Guilherme Cachoeira, que atua como meia, mas é um meia, como disse o Farney, né, antes de anunciar a contratação, um meia que arrasta mais a bola, um meia que chega à frente, que faz gols, que dá assistências. Então eu acho que casa bastante com o Diego Torres, né? Podem jogar os dois no meio campo do Guarani. E lá na frente ele vai ter que escolher entre 2 opções. Se ele mantém o Mirandinha, que para mim foi o melhor da Série C jogando pelo Guarani, ou se ele vai colocar o Guilherme Parede, e inicialmente quem vai jogar lá na frente? O Maranhão, né? Porque o Kevin é o imediato também, tem aquela questão, né? O Kevin, ele é jogador da base, ele precisa ter espaço, mas é muito novo ainda. E centroavante é a outra posição que o Guarani está buscando. Pode ser que o centroavante seja a cereja do bolo, o presente de Natal que o presidente Rômulo quer dar para a torcida. Ainda não tem nenhum nome definido. E também a possibilidade, quando vai chegar? Ainda não tem também. Mas o pessoal do Guarani, os homens do futebol, o Farney, o Elano, eles estão em busca desses 3 reforços para começar a temporada 2026. Eu até citei o Guilherme Parede, a gente vai ouvir agora a entrevista do Guilherme Parede, ele que falou com exclusividade com a gente um pouco depois, quando ele foi contratado, mas não tinha chegado, e agora que ele já chegou no Guarani, ele vai falar um pouquinho sobre esse ambiente que ele está sentindo, os primeiros treinos com a camisa do Guarani também. Vamos acompanhar. Agradeço o Farney, presidente, o Elano, pela oportunidade de ter feito esse convite de eu estar aqui. Eu não pensei 2 vezes em estar aqui no Guarani, pela grandeza do clube, pela história. Já joguei contra algumas vezes. Enfim,
acho que está todo mundo se preparando, né? Estou me preparando junto com o grupo, dando o meu melhor, procurando melhorar alguns aspectos, ajustar uma coisa ou outra para poder ajudar o clube. E eu acho que vai ser um ano incrível, não tenho dúvida disso. Não é à toa que eu estou aqui também por conta disso, de ajudar o Guarani a conquistar os objetivos. De primeiro momento, já tem um grande campeonato, que é o Campeonato Paulista, que a gente tem que entrar firme, tem que dar o melhor para que a gente possa classificar, né? Alçar coisas maiores, que é o que o clube vem e tentando proporcionar, né? Isso que a gente conversou. É um clube que está reformulando, tá querendo alcançar coisas grandes, isso é muito importante. E eu venho aqui para ajudar, para somar, para dar o meu melhor para que tudo isso possa acontecer. Boa tarde, Guilherme. É prazer falar com você mais uma vez. E eu queria que você falasse como que tem sido esses primeiros dias aqui em Campinas, os primeiros dias de treino e também esses primeiros contatos com o novo treinador, né? O que você tem achado, o que você está esperando com eles já para 2026? A expectativa é a melhor possível. O Matheus é um cara que eu já conhecia da bola e também fora dos gramados. Ele é de Curitiba, a família dele toda de lá. Eu já tive uma relação com ele no Curitiba, quando eu estava começando. Ele também estava começando a carreira dele. Trabalhava com o Tcheco na época, juntamente com o preparador físico também, o Paulista estava lá na época. E é um cara que eu já conheço, um cara super inteligente. Eu acompanhei o trabalho dele também. É um cara que se qualifica, que se qualificou, né? E está muito bem preparado também, assim como a gente. E com certeza ele vai colocar ali tudo aquilo que ele quer para que a gente possa exercer da melhor maneira aquilo que ele nos pedir. A gente chegou até a conversar recentemente com a questão de gols, né? E você até disse que se cobrava bastante por marcar mais gols. O Guarani, é claro, tirando como exemplo 2025, vai precisar fazer mais gols em 2026 para alcançar os objetivos. Até mesmo os atacantes de beirada, né? Como que você está vendo essa disputa sadia também com os atacantes de beirada, que tem muita qualidade, e os que permaneceram aqui no Guarani, né? Atacante vive de gol e também de assistência. Eu acho que aqui no Brasil só aparece quem fez o gol, né? Isso é nítido, mas eu procuro sempre ajudar com as minhas assistências. Eu também coloco em pauta isso, aqui não conta, mas em vários outros lugares é importante, e é muito importante ajudar de alguma forma, e eu sempre venho fazendo isso. Como eu falei, eu terminei o ano, querendo ou não, como o segundo maior assistente do time, então voltando a jogar em maio, então é uma coisa boa, e eu me sinto feliz por isso, e honrado, enfim. E é isso, eu tento ajudar da melhor maneira. Tenho certeza que aqui esse ano que vem, vai ser um ano bom. Eu preciso também voltar a marcar. Eu também me cobro mais do que ninguém, entendeu? Eu junto com a minha família, somos as maiores cobranças, então é isso. Vou procurar dar o meu melhor, treinar, né, evoluir, para que eu possa me preparar cada vez mais. E os gols, eu acho que acontece naturalmente, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Antes, no começo da carreira, eu sofria um pouco mais, mas a gente vê que tudo é fase. Eu acho que tudo passa e já os gols vão voltar a sair e a gente vai voltar a ser feliz novamente. E é isso. Estou muito bem, estou motivado. É uma alegria imensa estar aqui no Guarani. Então, espero ajudar o clube e retribuir todo esse carinho e toda essa confiança que eles estão me passando para que possa chegar lá no final do ano, a gente sorrir junto, se abraçar junto e ter conquistado todos os objetivos que a gente quer. Mas a grandeza do clube também, eu acho que é muito importante, né? O Guarani é um clube que está na Série C, mas é um clube de Série B, Série A, então campeão brasileiro, enfim. Isso nos move, né, para estar aqui. Não é só o financeiro. Eu acho que hoje em dia, na minha vida e na minha carreira, eu acho que eu quero estar tranquilo, eu quero estar em paz, né? E aqui, pela conversa que eu sou muito de sentir as coisas, né? A conversa que eu tive com eles,
com toda a diretoria, isso me fez refletir muito. Eu tinha outras propostas muito melhores, entendeu? Para estar em outros lugares, até fora do Brasil também. Mas eu escolhi estar aqui pelo desafio, pela grandeza do clube, porque eu sei que o Guarani não vai ficar onde está, entendeu? Não vai mesmo, porque é um clube muito grande, um clube que merece todo o respeito. É um clube de... Tá doido, não tem palavra para descrever o Guarani. E eu estou muito feliz de estar aqui e vou ajudar da melhor maneira o clube a conquistar esses objetivos. E é isso. Estou motivado, feliz para que essas coisas possam acontecer e a gente se abraçar no final do ano e ser feliz. Bom, tá aí o Guilherme Parede, né? A segunda vez que ele fala com a gente, né? Agora em entrevista coletiva, ele já tinha dado uma entrevista exclusiva pra gente. É até bacana o que ele citou, que ele tinha propostas muito melhores financeiramente, mas ele optou pelo Guarani. Eu sei que o Guarani está fazendo um bom trabalho de convencimento para esses atletas, a maioria deles de séries B até de série A do brasileiro, para eles jogarem aqui em Campinas. O que faz parte desse processo de convencimento? Eles estão recebendo um vídeo que o Guarani fez, pelo que eu soube, e nesse vídeo mostra todos os benefícios da cidade de Campinas, da região de Campinas, todos os benefícios e a grandeza do Guarani, de jogar no Guarani. O salário, eles sabem que é em dia, e isso corre no futebol, né? Que o Guarani, além de premiações, paga um salário em dia, a estabilidade que o jogador tem para jogar aqui e esses processos. O próprio Farney falou sobre processos que estão sendo colocados no Guarani. E até o presidente citou esses dias aqui na Rádio Bandeirantes, ele falou que até uma assistente social está sendo colocada à disposição das esposas dos atletas que estão chegando para ajudar nessa adaptação, nesse início na cidade de Campinas. Então, tudo isso, todo esse entorno tem sido muito importante para convencer jogadores a jogarem no Guarani, e o Guarani tem tido resultado nessas negociações. Batista, quer comentar um pouquinho a respeito dessas informações, também dessa possibilidade de esquema 4-4-2, e já nós vamos conversar sobre eleições com o Marcelo Galli, que foi o presidente da Assembleia, até para tirar outras dúvidas, porque tem muitos torcedores com dúvidas também sobre o processo eleitoral. Batista. Bom, são 18h05, eu vou passar para o CH comentar. Só uma colocação, né, com relação a isso que o Guarani está providenciando fora das 4 linhas. Inclusive contratando psicóloga, assistente social, para orientar aí as famílias, esposas dos jogadores que estão vindo para Campinas. Já há algum tempo que a bola não entra só jogada dentro das 4 linhas, dentro do gramado. Ela começa, o gol começa a ser preparado fora das 4 linhas. Muitas vezes, um atleta bom, de bom nível, de ótima qualidade, não consegue o desempenho porque está com um problema familiar. Às vezes até com relação à questão da esposa. Chega numa cidade estranha, diferente para ela, não tem amigas, as amigas ficaram na cidade de origem, e aí muitas vezes temos filhos, e tem dificuldade o filho também, porque os amigos ficaram lá, as amigas das filhas ficaram na cidade onde tem residência fixa. E aí tudo isso, aonde que vai parar tudo isso? Vai parar na cabeça do jogador. E aí, futebol é arte, futebol é improviso. E se não tiver essa tranquilidade para desenvolver o trabalho dentro do campo, a bola não vai entrar. Então o Guarani está correto nisso. Citei aqui, algum tempo atrás, o Mirassol. E aí depois até matérias foram feitas lá no Mirassol. Falei da máquina do sono que tem lá no Mirassol. Atleta tem filho pequeno, não consegue dormir à noite. O menino chora, a menina quer mamar, tem fome.
não dorme à noite, a esposa não dorme e o marido não dorme também. E no dia seguinte ele tem que treinar. Então essa máquina do sono, em 40 minutos, dormindo, equivale a 8 horas de sono. E como é que o Mirassol descobriu isso e os demais times não descobriram? É pesquisa, é indo atrás, vendo o que é que os grandes times do mundo estão fazendo. Outras modalidades esportivas trazendo para dentro do futebol. Quem ficar só nessa, daquele treino, jogador vai pro treino, do treino para casa, de casa para o treino e ficou só nisso. Não vai conseguir acompanhar, porque muitos times estão buscando o auxílio da tecnologia e também o auxílio de preparação do emocional, que é o que vai, evidentemente, resultar dentro do campo no desempenho do atleta. Mas antes do CH, atenção homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar e se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, o seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo agora. Está também no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. CH. O Batista, eu acompanhei atentamente aí o noticiário do Guarani trazido pelo Breno, e eu queria voltar um pouquinho na manifestação aí do nosso ouvinte, sugerindo, eu concordo com tudo que você falou, que nós torcemos mais para um do que para o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa. Os campeonatos deste ano de 2026 serão de dificuldade diferente. É mais fácil a Série C do que a Série B? É. Portanto, a exigência é menor. Ok? O que acontece com a Série B? São 38 rodadas, pontos corridos. Eu nem vou falar do Paulistão. Vou falar só do Campeonato Brasileiro. Então, o que está sendo apresentado pela Ponte, agora eu quero dizer uma coisa antes de completar outra, que a espinha dorsal que a Ponte segurou, ela é muito competente. Ela segurou o Diogo, seu goleiro, ela segurou o Pacheco, o Simon, o Luiz Felipe, o Léo Oliveira, o Rodrigo Souza, o Elvis, o Gé. Então a Ponte ela tem uma estrutura já. O que ela precisa fazer é melhorar a qualidade desse time. Ok? Então não dá para comparar porque as grandezas são diferentes. Não é? Não é que a gente é menos exigente com o Guarani, mais com a Ponte. É uma questão de situação de momento. Agora, muitas vezes, a gente está falando aqui, desde o primeiro reforço, falando de Guarani, que os reforços têm agradado. E a mim e aos meus companheiros comentaristas também. Isso é corrente. Todos os dias eu tenho ouvido o Tigrão, tenho ouvido o Gleger. Eles falam, eles têm a mesma linha de pensamento que eu. Que o Guarani está contratando bem. Agora, isso é no campo teórico. Muitas vezes se contrata bem jogador conhecido e na prática a coisa não encaixa, não funciona. E ao contrário, a gente já...
o maior exemplo é o que aconteceu com a Ponte ano passado, ou nesse ano, no título da Série C. Não paga salário, não conseguiu contratar, trocou o treinador e foi campeã. Então, o que é mais inusitado do que isso, eu não estou tirando a competência, tá? Estou dizendo que qualquer cara racional diria o seguinte: não, com essa situação fora de campo, o time não vai suportar. E suportou. Então, no futebol não é ciência exata. No futebol, 1 mais 1 nem sempre é 2. Nem sempre. Então, eu continuo com a mesma linha de raciocínio. Acho que o Guarani tem adotado uma maneira, até porque está conseguindo pagar em dia, e também os jogadores que vêm para jogar a Série C, eles não é que são mais baratos, mas estão numa prateleira mais possível de ser contratado. Não é? Apesar que a Ponte está indo para uma opção B e opção C também pela situação de dificuldade financeira. Então não quer dizer absolutamente nada antes da bola rolar. A gente pode ficar aqui elogiando um time e criticando o outro e na prática acontecer justamente ao contrário. O Campeonato Paulista vai mostrar para gente. Se a teoria aqui colocada, ela vai virar uma prática concreta, alicerçada. Então, tem que ter muita calma nesse momento. Eu acho que os dois times estão se movimentando dentro das suas possibilidades bem, não é? E essa é sempre a nossa expectativa, que os dois times passem pelo Campeonato Paulista sem susto. Agora, a gente sabe que a realidade é um pouco diferente dessa colocação teórica que eu tenho feito. 8 partidas na sua primeira fase. De 8 partidas, para ficar tranquilo, tem que ganhar 3 jogos. Então é um campeonato muito traiçoeiro. A gente sempre deseja que os times melhorem. O Guarani está na frente em quantidade e também em qualidade dos seus jogadores, pelo menos na minha opinião. Isso quer dizer o quê? Nada. Não quer dizer nada. Daqui a pouco, semana que vem, ou na outra semana, ou no dia 5, a Ponte chega aí com 10 jogadores diferentes e aí nós vamos ter que comentar a situação para um outro sentido. E é isso que a gente torce. Então vamos aguardar. Eu repito o que eu tenho dito desde a primeira contratação e reafirmo. Pelo critério de contratações, eu acho que o Guarani está montando um time muito razoável, de razoável para bom, para o Campeonato Paulista e para a Série C, Batista. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando para sua confraternização de Natal, de final de ano novo também. Faça a sua reserva, reúna os amigos, a família, a turma aí do futebol, da formatura de escola, aniversários e bora confraternizar. Atenção, de terça a sábado, a partir das 18 horas. E tem promoção para você aproveitar. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. Olha, são mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40, com 4 garrafas de 600 ml. Aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Confirme a sua reserva. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Seguindo, bebê.
Bom, Batista, antes da gente falar com o Marcelo Galli, eu vou só repassar informações. Falei no início do programa sobre o Kelvin, né? O Kelvin já foi anunciado pelo Maringá. Não sabia, né, se o Kelvin jogaria pelo Maringá ou não, porque ele foi negociado com um grupo de investidores. Esse mesmo grupo de investidores comanda o Maringá. Eles resolveram colocar o Kelvin, de 23 anos, no Maringá. Inclusive, a gente tem uma imagem, já vamos mostrar, do Kelvin já com a camisa do Maringá, ele já deu entrevista por lá, jogador que foi para o Maringá, e o Guarani mantém 40% dos direitos econômicos do Kelvin. O Guarani está mantendo 40% dos direitos econômicos dele. O Maranhão veio para o Guarani em definitivo com um contrato até o final de 2027, ou seja, 2026 joga pelo Guarani e tem o contrato em 2027 também. Pelo que eu sei, o Guarani também receberia uma quantia financeira. Isso não está confirmado, eu até estou esperando algumas informações sobre isso e já eu passo, prometo, ao longo do programa, mas pelo que eu sei, o Guarani também receberia uma compensação financeira. Aí é só fazer a conta em relação ao que o Kelvin entregou dentro de campo. É claro que é um jogador de muito futuro, mas principalmente na fase final da Série C, ele não entregou nada. Ele foi o pior jogador nos 2 derbys que o Guarani disputou. E o Maranhão vem com a responsabilidade de fazer os gols. Uma posição muito difícil que o Guarani estava buscando e continua buscando um outro centroavante, mas o Maranhão é um jogador hoje mais importante para o elenco do que o Kelvin. Agora a gente vai falar de eleições, conforme eu tinha prometido, porque o Marcelo Galli já está em contato com a gente. Ele que foi o presidente da eleição da Assembleia, melhor dizendo, né? Presidente da Assembleia no último domingo. Ele se colocou à disposição para tirar todas as dúvidas. Tem muitos torcedores com dúvidas. Hoje, inclusive, no programa Nossa Área, que o CH comanda, torcedores mandaram dúvidas. Por que a chapa da oposição, a chapa Meu Bugre Forte, foi impugnada no Conselho Deliberativo? Ontem eu até expliquei resumidamente e agora o Marcelo Galli vai explicar para a gente. Ô Marcelo, explica pra gente os 2 motivos, né? Primeiro, por que o CA foi impugnado no último domingo, no início da Assembleia pela manhã, da chapa Meu Bugre Forte, e por que o Conselho Deliberativo, a chapa deles, também foi impugnada. Um abraço para você, boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Breno, boa tarde, é um prazer, o prazer é meu. Me ouvem bem? Te ouvindo bem, perfeitamente. Então tá bom. Olha, vamos lá, vamos primeiro para a parte do CA. O CA, deixa eu mais alto para eu ouvir, foi impugnado a chapa, na verdade, do Bugre Forte, do administração foi impugnada. Ô Marcelo, agora começou a cortar. Agora começou a cortar. No começo estava melhor. Agora melhorou. Perfeito, então. A chapa do CA do Meu Bugre Forte foi impugnada porque se entendeu que o Felipe Roseli não tinha condições para ser candidato. Por quê? Porque ele havia faltado em 3 reuniões consecutivas e como pregava o estatuto à época, quem falta em 3 reuniões consecutivas sem justificativa perde o seu mandato e, perdendo o seu mandato, você fica inelegível por um período de tempo. Estaria, então, o Felipe inelegível. Tá? A comissão eleitoral, por maioria, não por unanimidade, entendeu que esse procedimento de perda de mandato exigiria uma notificação a ele ou alguma coisa assim. Mas, de novo, foi uma decisão dividida dentro da própria comissão eleitoral, então não havia um consenso, não há uma coisa tão certa assim que ele poderia concorrer ou que ele não poderia. O recurso à Assembleia é legítimo, a comissão eleitoral definiu que ele poderia participar, a chapa
fez um recurso, e qualquer associado poderia fazer esse recurso. Foram pessoas da chapa Avante Meu Bugre que fizeram o recurso foi analisado e foi votado. Teve aí uma votação, salvo engano, de 154 votos a favor do recurso e 90 e poucos votos contrários ao recurso, e com isso a chapa Procear foi impugnada porque entenderam que o Felipe Rosselli estava inelegível. Tá? É importante dizer que foi dada a chance de substituição antes, num primeiro momento, pela comissão eleitoral. A chapa entendeu, aí a chapa Meu Bugre Forte entendeu que não seria o caso, que ele estaria elegível, e assim continuou. Com isso, o recurso foi levado à Assembleia, e a Assembleia decidiu que ele não deveria continuar porque ele havia perdido o mandato no final e com isso se tornado inelegível. Tá? E aí depois a questão da chapa do Conselho Deliberativo foi o seguinte: um dos candidatos do Conselho Fiscal, o senhor Anselmo França Silva, ou Silva França, não me recordo agora, ele não apresentou uma certidão de processos cíveis. E é uma certidão onde constaria um processo que havia uma condenação. Houve a manifestação da comissão eleitoral, insistiram na manutenção do candidato, ele continuou não apresentando a documentação e depois confessou que existia essa documentação com esse processo, com essa condenação. A comissão eleitoral entendeu que isso era um fato grave, né? A própria condenação era uma condenação gravosa e o estatuto permite que a comissão eleitoral faça essa análise, mas a comissão eleitoral entendeu que a chapa poderia continuar também por maioria, tá? Não por unanimidade, mas entendeu que a chapa poderia continuar mesmo com 4 membros. Por isso foi feita uma impugnação, um recurso para a Assembleia, porque associados entendiam que você ter 5 membros concorrendo ao Conselho Fiscal seria uma condição para a chapa poder concorrer. E aí houve também a votação, e aí impugnou-se também essa chapa. Havia um recurso também contra a chapa Pró-Guarani, porque ela também só tinha 4 membros homologados para o Conselho Fiscal. O que acontece é que a chapa Pró-Guarani apresentou um recurso e o 5º membro foi homologado em Assembleia. Com isso, não fazia mais sentido o recurso contra a Pró-Guarani, porque aí ela atingia os requisitos, né, tendo 5 membros para o Conselho Fiscal. Só para eu tirar algumas dúvidas, né? Estamos conversando com o Marcelo Galli, que foi o presidente da Assembleia do Guarani no último domingo. Só para eu tirar uma dúvida, vocês colocaram à disposição a possibilidade de substituir o Felipe Rosselli no início da Assembleia, e se ele fosse substituído, ou antes, eu não sei, daí você que vai me responder, se ele fosse substituído, por exemplo, porque ele não tinha condições por conta dessas faltas nas assembleias, se ele fosse substituído, a chapa poderia ter concorrido se fosse uma pessoa que não tivesse esse problema? E com relação à chapa do Conselho Deliberativo, se eles tivessem substituído também essa pessoa no dia, no caso, eles poderiam ter concorrido também à chapa de Conselho Deliberativo e Fiscal? Olha, não foi no dia, tá? Foi no ato normativo número 3 que ele foi feito. Eu estou só puxando a data aqui, Breno, só um segundinho. Ele foi no dia 3 de dezembro de 2025 e foram oferecidas as chances de correções e substituições. E até o dia 6 de dezembro era quando poderia isso ser feito. Se fizessem a substituição com candidatos aptos, a comissão eleitoral provavelmente consideraria as chapas aptas.
Mas também disso caberia recurso à Assembleia. Por quê? O que o Estatuto fala é vícios formais e sanáveis. Por exemplo, uma assinatura que está errada, a pessoa que está em atraso, isso é sanável. Sanável significa passível de correção, que você pode corrigir, né? Esses vícios, por exemplo, a ineligibilidade do Felipe, a ineligibilidade do senhor Anselmo, eles poderiam ser entendidos como sendo vícios não sanáveis. Então, caberia aí recurso, né? Mas a chance de substituição ela foi dada lá atrás, né? Lá no dia 3 de dezembro, até o dia 6 de dezembro, as chapas legitimamente optaram por não substituir e por continuar, na verdade, por justificar os motivos pela manutenção desses sócios. Esses motivos foram acatados pela Comissão Eleitoral, mas houve recurso para a Assembleia, como prevê o Estatuto, e a Assembleia decidiu que não aceitasse as justificativas e, por isso, impugnar as chapas. Bom, nós estamos conversando com o Marcelo Galli, que foi o presidente da comissão eleitoral, né, da Assembleia, melhor dizendo, né, no último domingo. Ele está tirando algumas dúvidas, porque muitos ouvintes, torcedores do Guarani, até nas redes sociais, mandaram para a gente. Antes de eu passar para o Batista, eu só queria tirar uma última dúvida. O Estatuto do Guarani, então, ele permite, tanto que, vamos supor, nas próximas eleições, uma chapa entre com um pedido de um recurso, uma impugnação antes, né, do período eleitoral, e daí a comissão eleitoral avalia como fez e acabou homologando as chapas, e depois no dia pode entrar com recurso de novo, e daí o número de presentes logo no início é que decide se esse recurso é válido ou não. É assim que funciona? É próximo disso, Breno. Sempre as chapas se inscrevem, a comissão eleitoral faz uma análise, fornece um tempo para corrigir aquilo que é possível de ser corrigido e depois ela faz a análise pela homologação ou não homologação das chapas. Dessa decisão da comissão eleitoral, cabe recurso, que o recurso é endereçado para a Assembleia. Aí a Assembleia Eleitoral, quando ela é aberta, a primeira coisa que ela faz é eleger o seu presidente. Nesse caso, eu fui eleito presidente. E depois que é eleito o presidente coloca em votação os recursos que foram apresentados à Assembleia. Então, esse é o trâmite normal e já era o trâmite normal no estatuto anterior, né? Na eleição passada, houve também recursos. A chapa que o Felipe Rosselli, na época, representava, manteve o seu recurso, tentando impugnar a chapa, à época do senhor André Marconato, que foi a vencedora, e a Assembleia não acatou o recurso da chapa, na época liderada pelo Anailson e pelo Sidney, com o apoio do Felipe. E a chapa do André Marconato também tinha um recurso contra a outra chapa, mas eles retiraram o recurso antes e decidiram ir para a eleição. Outra coisa que eu acho que vale a pena colocar é que, por um cuidado meu, por ser advogado, por ser da comissão eleitoral também, eu não decretei a eleição do Conselho de Administração por aclamação. É uma possibilidade do Estatuto quando existe uma chapa única. Mas eu resolvi contar os votos, permitir que as pessoas votassem e na ata, quando a ata sair, ela vai constar os votos para a chapa Meu Bugre Forte. Esses votos serão considerados nulos, né? Foram 52 votos nulos. Dos 52 votos nulos, foram 34 votos para a chapa Meu Bugre Forte. Então isso vai constar até para que se saiba quantas pessoas decidiram votar, quantas pessoas anularam, quantas pessoas votaram na chapa Avante Meu Bugre. Bom,
Estamos em contato com o Marcelo Galli, que foi o presidente da Assembleia no último domingo, Assembleia de Sócios no Guarani, tirando dúvidas a respeito do que aconteceu na Assembleia. Batista, Marcelo Galli ao vivo conosco. Ô Galli, um abraço para você, obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes. Para finalizar, duas questões. Primeiro, a sua opinião pessoal. Se você foi favorável com a impugnação que foi feita pelos associados. E outra, o regulamento, a Carta Magna do Guarani, foi registrada no cartório. Existe esse registro. Por que eu estou perguntando isso, né? Porque tudo indica que isso, a eleição do Guarani vai ser judicializada. E aí é necessário ter todos os documentos. Então, o Estatuto do Guarani está registrado? Foi registrado em cartório ou não? Um abraço. Um abraço, Batista. Um prazer falar com você, com os ouvintes da Band. Vou começar pela segunda pergunta. Foi registrado, sim. O cartório sempre retorna com alguma exigência, mas existe sim o registro do Estatuto, e não é que as eleições serão judicializadas, elas já foram. O senhor Anselmo França Silva, que a gente tem conhecimento, entrou com 2 processos já, questionando tanto o Estatuto, depois questionando essa questão das eleições, tentou liminares, não obteve as liminares, e eu tenho quase que certeza que o pessoal da chapa Meu Bugre Forte, da qual o Anselmo faz parte, mas principalmente para essa questão do CA, vai judicializar também. Tá? Agora, respondendo a primeira pergunta, a minha opinião é que é legítimo aos sócios apresentarem recurso, e que essa opinião de que a chapa não tinha todos os requisitos para concorrer, ela é justa, ela não é uma opinião absurda, ao meu ver. A comissão eleitoral na Assembleia, ela se absteve de votar. Nós tínhamos 3 membros presentes e as abstenções constaram quanto aos recursos, porque nós já havíamos dado a nossa opinião quanto às impugnações ou não. Né? Então, eu mantenho isso da comissão eleitoral não se manifestar nesse sentido, porque a comissão eleitoral já havia se manifestado nos seus atos normativos. De novo, essas 2 questões não foram questões que foram unânimes na comissão eleitoral. As votações foram por maioria, algumas por 3-2, algumas por 4-1, mas nenhuma dessas questões foi unânime. Então, é uma questão que era dividida dentro da própria comissão eleitoral, e que eu acho legítimo que os sócios se manifestem sobre isso, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que os argumentos para os 2 lados, eles são válidos, eles são justos. Então, não acho que cabe a mim aqui dizer se está correto ou se não está correto. É justo, eu acho que é importante que a gente diga que, assim, um recurso com os argumentos bem colocados, como foi o caso, foi muito bem defendido em Assembleia, é um recurso justo, ele não foi um recurso absurdo, ele não é baseado em questões vazias, né? Tanto é que o próprio Palmeirão Mendes Filho, que foi uma das pessoas que pegou o microfone para fazer a defesa da chapa Meu Bugre Forte, na questão do Conselho de Administração, ele admitiu as 3 faltas do senhor Felipe Roselli, ele admitiu que isso geraria a perda de mandato, ele apenas disse que deveria haver um outro tipo de procedimento para formalizar essa perda de mandato. Então é legítimo que os sócios possam se manifestar de maneira contrária à candidatura, né? Eu acho que tem um ponto que seria muito bom para o Guarani ter eleições com mais de uma chapa, né? Isso é sempre salutar a democracia. Por outro lado, a gente não pode ficar o tempo todo passando pano para chapas que não cumprem requisito. Então, os 2 lados são válidos, você entende, Batista? Entendi. Então, tem essa questão que é colocada para os 2 lados, né? Abraço, muito obrigado, viu, Marcelo?
Batista, eu agradeço, eu só gostaria de fazer um agradecimento especial aos funcionários do Guarani que ficaram lá desde as 8 horas da manhã até mais de 10 horas da noite. Eu quero fazer um agradecimento especial, que foram pessoas que trabalharam arduamente e permitiram que a eleição acontecesse. Muito obrigado, tá aí o Marcelo Gali. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu sei que o horário tá adiantado aí já e não tinha mais espaço para pergunta, tanto é que você já encerrou. E eu também não chamei. Mas só quero fazer uma pequena observação. Como é que uma eleição que a chapa de oposição, dentro do âmbito da eleição, no momento do início praticamente da votação, é vazada? Não, é divulgada a notícia de que a chapa foi impugnada. Como é que ela vai ter votos? Então o doutor Marcelo disse aí, não, eu inclusive... fiz questão de deixar transcorrer a votação normalmente e quem quisesse votar na chapa que foi impugnada poderia votar e a gente tem isso em ato, os votos foram depois computados. Agora, qual é o ânimo, qual é a motivação de um eleitor com direito a voto de votar numa chapa que quando ele pega a cédula na mão ele sabe que a chapa está impugnada? Esse é o primeiro ponto. Segundo, todas as colocações são pertinentes, existem as irregularidades que foram aí elencadas pelo doutor Marcelo Gali, mas, meu Deus, essas mesmas irregularidades eram conhecidas quando do registro da chapa, e ela foi homologada. Ah, mas é que teve um novo recurso. Então, o recurso foi estrategicamente colocado no dia da eleição, momentos antes do início da votação, para que não houvesse tempo hábil para que houvesse uma judicialização, por exemplo, mediante uma medida liminar, ainda mais uma eleição num domingo, só ter o plantão no Poder Judiciário, trabalhando, e mesmo assim de maneira às vezes muito precária. Como é que haveria tempo hábil? Então a eleição transcorreu e estamos conversados. Agora, eu lamento tudo isso daí. Seria muito mais fácil. Seguinte, está errado aqui, não cumpre requisitos do estatuto. Por isso que tem uma comissão eleitoral. Por que essa comissão eleitoral precisou receber um recurso na hora da votação para colocar em votação e a chapa ser anulada, né? A chapa ser desqualificada? Por que é que foi no dia? Se já existiam as irregularidades, por que elas não foram apontadas pela própria comissão eleitoral na inscrição da chapa? Não precisa explicar, eu só queria entender. E boa sorte para o novo CA. Eu só tenho a seguinte preocupação: daqui a pouco ganha e não leva, porque acabou de dizer o doutor Marcelo Gali que está tudo judicializado, né? Então houve a impugnação, mas já há recurso na justiça comum. Aí vem uma interpretação, fala, olha, até que eu julgue o mérito, a eleição, os efeitos da eleição estão suspensos. E aí, quem é que toma posse para tocar o Guarani a partir de 2 de janeiro? Só isso que eu queria saber. Aliás, essa é uma preocupação. Tomara até que não aconteça. Torço para que não aconteça isso, para que o Guarani possa tocar a sua vida. Porque senão o clube fica acéfalo. Não assume quem perdeu e nem assume quem ganhou. Então eu lamento muito que se deixe tantas brechas, e em toda eleição no Guarani é assim, pô. Tem que ir para a justiça, tem que impugnar, tem que eliminar componentes da chapa A ou da chapa C, ou da B. Então, puxa vida, por que não fazer essa análise no momento do registro da chapa e estamos conversados? Democraticamente eu elogiei aqui 500 vezes. Que bom que o Guarani está apresentando 2 plataformas,
que ele está apresentando 2 propostas para que os associados decidam, analisem qual é a melhor para tocar os destinos do Guarani nos próximos 3 anos. Agora, do jeito que foi feito, se é certo ou errado, mas o estatuto foi cumprido. Não estou discutindo, porque eu nem sou especialista em estatuto, nem do Guarani, nem da Ponte e nem de clube algum. Só estou discutindo o time. Porque na hora do início da votação, porque teve um novo recurso. Ora, se teve um recurso e ele foi acatado, ele teve êxito, então é porque tinha irregularidade. E por que essas irregularidades não foram apuradas quando da inscrição das chapas, onde as 2 foram aprovadas? E tenho dito, e não preciso explicar, eu só queria entender. Eu só espero que esse imbróglio não atrase a vida do Guarani, que está contratando, que está indo bem, que está se estruturando, que pelo menos na teoria e no papel está montando um belo time, que isso não atrapalhe a sequência das coisas. Que alguém, no dia 2, né, de janeiro, e está aí, a eleição transcorreu, o resultado está homologado, está sacramentado, mas que a judicialização não venha a deixar o Guarani sem ninguém autorizado a segurar a caneta para assinar as coisas, os documentos e as decisões do Guarani a partir do dia 2. Tomara que isso não aconteça. E em não acontecendo, boa sorte para a chapa vencedora, que o desafio é muito grande para o Guarani Futebol Clube em 2026, com decisões que serão tomadas no exercício 26, não 22. As decisões que serão tomadas, elas vão mudar a história do Guarani. Elas são tão importantes que a história do Guarani poderá ser contada de 2 maneiras. Antes e depois de 2026. Então que o Rômulo tenha, junto com os seus pares, paz, tranquilidade para liderar esse movimento de mudança profunda nos destinos do Guarani. Eu torço por isso. Mas eu coloco aqui essa ressalva. Por que dar tanta sopa para o azar? Por que deixar tantas brechas para que exista esse risco de que a justiça possa entender que tem irregularidades nas decisões tomadas, que existem coisas que precisam ser melhor analisadas, e isso pode atrapalhar e atrasar a vida do Guarani. Espero que não aconteça. E que o presidente que foi eleito, o senhor Rômulo Amaro e os seus pares da chapa, do CA, possam fazer um grande trabalho a partir do dia 2 de janeiro. Quer passar o Fala Galera em rápidas pinceladas? Você aprova as contratações de Vitor Pernambuco e Gabriel Inocêncio? Sim, eu aprovo. E agora, a segunda parte do nosso Fala Galera. Essa primeira parte, claro, todos entenderam, já foi dado aí o noticiário, foi da Ponte. A negociação entre Guarani e Maringá foi vantajosa para o Bugre, considerando que o clube manteve 40% dos direitos econômicos de Kelvin e ainda contratou o atacante Maranhão. Olha, uma negociação super vantajosa. Eu já elogiei aqui a negociação, gosto muito do futebol do Maranhão e o Kelvin, que é um menino ainda de 23 anos e tem muita bola, vai para lá, mas com a ida dele foi liberada a vinda do Maranhão, que é uma posição muito carente do Guarani depois da saída do Brunão, do Bruno Santos, o seu centroavante titular na temporada 2025. Então é muito vantajosa e ainda o Guarani fica com 40% do Kelvin. Ô Batista, de minha parte a primeira participação está encerrada, mas antes de devolver para você, gostaria que o pessoal preparasse aí o parabéns a você, que hoje é aniversário de um cara que a gente gosta muito. Um cara sincero, transparente, muito competente e totalmente envolvido nos últimos anos
e de maneira muito positiva com a história da cidade de Campinas. Hoje é aniversário do Vandão, vice-prefeito de Campinas. Então vamos botar o parabéns a você, que Deus te proteja, Vandão. Boa sorte, que Deus te ilumine e, acima de tudo, muita saúde e muita harmonia para você, para sua família, para você no seu trabalho, na sua grande responsabilidade do dia a dia. Parabéns, Vandão. Parabéns ao Vandão Almeida, vice-prefeito de Campinas, esteve ontem aqui conosco, participou do programa Os Donos da Bola para falar da decisão do Campeonato Amador. Aliás, aproveito para agradecer ao vice-prefeito. Estivemos lá na prefeitura para pedir autorização para a transmissão. A Band fez toda a cobertura, inclusive com a transmissão com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Da decisão, o Flamengo Santa Mônica foi campeão, venceu por 2-1 o 31 de março, Novo Horizonte, no domingo. Partida que teve a minha narração, transmissão com a minha narração, os comentários do Tigrão e reportagens do Pedro Piscinato. E o Edu Pinheiro aqui no plantão e comandando também o intervalo inteligente e o apito final. Dentro do apito final, toda a movimentação de gramado é registrada pelo Pedro Piscinato e também pelas câmeras da Band, e a entrega do troféu e toda a festa do Flamengo Santa Mônica. E o Vandão teve o envolvimento total, ele, a Secretaria Municipal de Esportes, que tem no comando o Fernando Vanin, e também a Liga Campineira de Futebol Amador de Campinas, que tem no comando o Nenê Tonholo. Então, parabéns ao Vandão pelo aniversário e aproveito também para dar os parabéns pela bonita festa realizada no Estádio Majestoso. E o Vandão só falhou numa parte, Batista. Ele não disse onde é que vai ser o Goró. Mas dá tempo ainda, hein, prefeito, vice-prefeito Vandão? Não disse onde vai ser o Goró. Mas nós estamos de plantão aqui. Até meia-noite é dia. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delizioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. As finais estão definidas entre Vasco e Corinthians. Primeiro jogo nesta quarta-feira, 9h30 da noite na Neoquímica Arena. E o jogo da volta será no domingo, 18h30 no Maracanã. Ontem, a CBF divulgou a primeira rodada, a tabela básica das primeiras rodadas, é bem verdade, do Campeonato Brasileiro da Série A. A competição começará entre os dias 28 e 29 de janeiro. Vamos aos jogos da primeira rodada, ainda sem datas e horários definidos, apenas os confrontos. Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia, o Mirassol pega o Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Atlético Paranaense, Coritiba e Red Bull Bragantino, Vitória e Remo, Chapecoense e Santos. A primeira rodada, portanto, no final de janeiro e a última rodada na primeira semana do mês de dezembro. Lembrando ainda que em breve a CBF vai divulgar mais detalhes e informações sobre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B e Campeonato Brasileiro da Série C. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h57. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, bem ao lado ali da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil lá, pelo BRT do Terminal Campo Grande. Mas, se for de carro, aí tem estacionamento coberto no local para o seu carro ficar lá bem acomodado. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 18h59, ouvinte participando, mandando mensagem. Maranhão é superior ao anterior, centroavante anterior, Bruno. Está perguntando o Paulo de Atibaia. Vou perguntar para os comentaristas. Atendendo o CH, o Paulo, qual é a sua opinião? É superior o Maranhão ao Bruno Santos? É isso que o Paulo de Atibaia quer saber. O repertório do Maranhão é maior. É mais jogador, sim, não tenho dúvida disso, Batista. E você, Tigrão, é superior o Maranhão ao Bruno Santos? Sim, é melhor. O Brunão é mais homem de área do que o Maranhão. É mais. Ele é mais peito de aço. Entra, marca gol de bunda, entra com bola e tu se joga na bola. Tem boa presença de área. Mas o Maranhão é um jogador mais completo, mais técnico. Se precisar sair um pouquinho, buscar, construir. Resumindo, é mais jogador, sim. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Batista, torcedor lá do Paraná ligou agora para vocês aí sobre aquele questionamento, teve aquela confusão no estado Brinco de Ouro, né, da Princesa. Até agora não teve julgamento. Pô, mas que o cara vai falar do Paraná sobre o julgamento do Guarani? Brincadeira, hein? Tá tudo contra o Guarani? Queria saber disso. Bom, não tem no nosso regulamento nenhum elemento impeditivo que o ouvinte de outra cidade, de outro estado, ou que está no exterior, em qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, dos Emirados Árabes, participar. Todos podem participar. Pela internet não tem fronteiras. Vai para o mundo inteiro. E a nossa internet aqui realmente é muito forte, né? Através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 60 mil assinantes. Batemos a meta
antes do término do ano de 2025. A meta era bater os 60 mil no término de 2025, mas atingimos a meta antes. Então, não tem nenhum impeditivo. É por isso que o ouvinte participou lá de Maringá. Está acompanhando lá em Maringá o nosso programa. Assim como também está dizendo aqui o Pablo Henrique. Boa noite, irmãos. Meu nome é Pablo Henrique, moro no Maranhão. Estou assistindo e ouvindo aqui a rádio ao vivo. Rádio abençoada por Deus. Que Deus abençoe vocês, todos e suas famílias, sempre. Ô, Pablo Henrique, muito obrigado, você emociona. Que Deus abençoe você também aí no Maranhão e toda a sua família. Muito obrigado pela participação. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas e especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ô Tigrão, o Elton Grimaldi vai segurar aqui a gravação e você vai falar o chimichurri hoje ao vivo. Ao vivo. Vamos. E a cores para o mundo ouvir. Ah, não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato tudo. Pai, Sato Filho, família Sato que comanda Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ele foi surpreendido. Acabou o fôlego dele, entendeu? Quando engatei o quarto, aí já não tinha mais. Saiu lá com o fundinho do palato alto. Eu tinha combustível só para 3. Você quer que eu dê 4? Assim. Tigrão, você. Aí na hora de dar a quarta eu fiz assim. Não tá dando mais nenhuma, hein, Tigrão? Tá difícil. Na hora que eu fui dar a quarta eu fiz assim, ó. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Sensacional, o Tigrão é demais. Vamos lá, notícia 1. O Red Bull Bragantino apresentou na manhã desta terça-feira o projeto da nova arena do clube. O estádio que está sendo construído no lugar do Nabi Abichedi está previsto para ficar pronto entre 4 e 5 anos. Na apresentação do projeto, o clube deu detalhes de como será a arena com capacidade para 20 mil torcedores. E nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Está vendo imagens do projeto. 20 mil torcedores, estádio com arquibancadas todas cobertas, campo com grama natural, camarotes e área para torcedores com autismo. Mais de 600 vagas de estacionamento. Estacionamento é no subsolo, espaço para eventos. Os valores da obra não foram divulgados, mas estima-se
que o valor esteja para mais de 250 milhões de reais. Isso como especulação, né? Para a construção de um estádio com capacidade para 20 mil lugares. Tite é o novo técnico do Cruzeiro. Ex-treinador da seleção assinou contrato com o Clube Mineiro na tarde desta terça-feira. Vínculo do Tite vai até o final de 2026. Junto com ele chegam ao Cruzeiro os auxiliares Matheus Bach, que é filho do Tite, e Vinícius Bergantin. Ao deixar a Toca da Raposa, o técnico falou rapidamente com a imprensa presente no local. Disse, abre aspas, orgulho e gratidão, um agradecimento pelo convite, fecha aspas. Pauta 3. Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo na FIFA The Best. Evento que aconteceu nesta terça-feira em Doha, no Catar. Jogador do Paris Saint-Germain que enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira na final da Copa Intercontinental. Francês superou Lamine Yamal do Barcelona e Kylian Mbappé do Real Madrid, que fecharam o top 3 do prêmio FIFA The Best 2025. Começo com você, bebê. Qual o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu escolhi sobre o Bragantino, o novo estádio do Bragantino, e quem está nos acompanhando vai poder até ver imagens, né? Realmente vai ficar uma reforma excepcional. O Bragantino, que já tem um CT acima da média, que é um dos melhores do Brasil, e eu pude acompanhar, eu acompanhei desde a pedra fundamental até a reforma, a construção, melhor dizendo, que durou 2 anos. E agora o estádio Nabi Abichedi, quem conheceu, e ele foi todo implodido, né? Não tem nada a ver com o que foi no passado, né? Vai ser uma coisa totalmente diferente. Quem estiver no novo estádio, reformado, reformulado, construído, melhor dizendo, vai pensar que está em outro lugar, né? Um estádio nível Europa. Eu acho que aqui no estado de São Paulo só dá para comparar com as arenas do Palmeiras e também do Corinthians. Público aí de 20 mil pessoas, que é o suficiente para Bragança Paulista, vai trazer muito investimento. Os grandes jogos do futebol brasileiro, de Série A do brasileiro, a gente espera até de Libertadores num futuro próximo, porque no ano que vem está classificado para a Sul-Americana, mas até o estádio ficar pronto, o Bragantino pode estar na Libertadores mais uma vez. É um estádio totalmente diferente. Eu acho que vai ser muito legal até para o interior, para as pessoas que gostam de futebol conhecerem, assistirem jogos. É uma estrutura muito legal, inclusive para receber carros, né? Porque 600 vagas no subterrâneo de carros, então vai ficar muito legal. Tá de parabéns a estrutura da Red Bull Bragantino, sendo cada vez mais forte aqui no interior de São Paulo. A gente espera que Guarani e Ponte Preta possam se espelhar também nessa situação de reformulação. A Ponte tem um projeto, o Guarani tem um projeto que não sai do papel, mas a gente fica muito feliz com esse novo estádio do Red Bull Bragantino aqui no interior de São Paulo, Batista. E você, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar da chegada do Tite. Acho que ele tem total condição de fazer um bom trabalho, não é? Ele tem experiência para isso, é um treinador que eu respeito bastante, mas o Cruzeiro já liberou, não vai confirmar, mas o Gabigol já foi liberado para negociar e para buscar outro clube. Para quem não se lembra, o Gabigol no Flamengo foi um verdadeiro desafeto do Tite. Então, provavelmente, né, depois de tudo que aconteceu e com a chegada do Tite, o Tite chega e o Gabigol deve deixar a Toca da Raposa, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Quero fazer uma fusão dos dois temas, dos dois comentários aí feitos pelos meus companheiros. O Breno falou da Arena, do Bragantino,
E o CH falou da chegada do Tite. Bom, fazendo a fusão, lindo o projeto, e eu espero que... Eu sei que o Marco Chedi, que é presidente de honra do Red Bull Bragantino, eu sei que ele ouve bastante o nosso programa. Eu gostaria que ele ficasse atento a 2 detalhes. Primeiro, para que ninguém invente de mudar o nome do estádio. O nome do estádio já mudou uma vez, voltou, hoje é estádio Nabi Abichedi, que é o nome do pai dele. Esse negócio de ficar mudando muito o nome de estádio eu não gosto. Eu acho que é uma homenagem das mais justas. O Dr. Nabi ligado ao futebol umbilicalmente desde o início da sua existência, presidente da CBF, da Federação Paulista de Futebol, do Bragantino, entre outros cargos importantes no futebol, além da política. Então, e filho de Bragança Paulista. Então, que não mudem o nome do estádio. Essa é a primeira recomendação aqui do Tigrão. Recomendação nada, não tem essa pretensão. Minha primeira sugestão. Segundo, mantenham lá um espaço cultural em homenagem à Bragança Paulista, chamado Cantinho da Linguiça, que hoje, ou até o formato anterior, tinha um restaurante ali praticamente no nível do gramado, que era uma das grandes sensações do estádio Nabi Abichedi, depois de um retrofit pelo qual ele passou. A gente ia lá, comia, quer comer um prato à la carte, quer comer lá a tradicional linguiça de Bragança, em vários tipos de preparo, de lanches, em espetos, assada, frita e tudo mais. Então, era um ponto de atração do estádio antigo. Então, se não dá para ter esse espaço agora, porque o projeto talvez tenha outros comprometimentos espaciais, a planta talvez já esteja toda ela planejada com outras salas de evento, afinal de contas é uma arena para shows também, mas que se deixe pelo menos, para a gente matar a saudade, um cantinho da linguiça, porque sem linguiça não tem graça, né? Em Bragança, sem linguiça, né? É a mesma coisa de Ubatuba sem mar. Bragança tem que ter linguiça. Então deixa um cantinho gourmet lá, um espaço gourmet bem trabalhado arquitetonicamente, né? Com criatividade, com bom gosto, chamado de Cantinho da Linguiça, tá bom? Uma sugestão aqui do Tigrão. E tava tão gostoso, né, da gente ver o Cruzeiro jogar. Eu ultimamente tava parando para ver, além do meu time, que é o Corinthians, esse tem que parar, jogando bem ou jogando mal. Mas quando eu não tô trabalhando, eu tava vendo 2 times jogando. O Cruzeiro e o Flamengo. Eu acho que é um futebol diferente, para frente, toques rápidos, ligação vertical, sempre no sentido do gol. Futebol alegre, futebol brasileiro na essência. Agora, não sei, até desejo boa sorte para o seu Baque, mas não sei, quando não for contra o Corinthians ou contra os times de Campinas, se eu vou continuar vendo ou parando para ver o Cruzeiro jogar. Não sei se eu fui claro. São 19h15, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19 ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos os amigos aí. Batista, na Série C também os amigos falavam que o jogador que a Ponte estava contratando nem servia para a Série C. Hoje você está vendo que está tudo indo para a Série B. Quer dizer que estão bem acima da Série C. E agora a mesma coisa, a Ponte está contratando, não é jogador que não sei o que lá, que não tem capacidade de Série B. Vocês vão ver a história no final. A Ponte vai acabar subindo para a Série A, aí depois vai tudo para a Série A, o jogador que ela está contratando. Porque hoje, medalhão já era. Medalhão é só jogar dinheiro fora. E a Ponte não tem condições de contratar medalhão. Tomara que realmente aconteça isso. Mais um ouvinte no ar. Muito boa noite, amigos da Band, tudo bem? Com certeza, né? Paulo do Cambuí. Batista, me permita voltar naquele caso do primeiro ouvinte lá, sobre o julgamento do Guarani. Esquece até qualquer bairrismo entre Ponte e Guarani, não é essa a questão. A questão é que se STJD é um lixo, né? Isso é um lixo. Você viu o caso do Bruno Henrique lá, do Flamengo, ou seja, a gravidade de briga dentro do estádio entre torcedor e policial, um cara quase perde a vida, não tem problema nenhum. Uma invasão de campo para comemoração que não colocou em risco ninguém, aí é punido. E esquece realmente a inversão. Você joga um copo de água dentro do gramado, o time é punido. Aí um cara quase perde a vida e tá tudo bem. É o nosso Brasil, né? É o nosso Brasil mesmo. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Aqui é César Barão Geraldo. Ô Batista, eu peço aí por gentileza, se você puder divulgar esse número de celular aqui, é o Pix de uma casa que cuida de criança com câncer, faz um trabalho belíssimo. Se você puder divulgar aí, que está chegando aí final de ano, tem muitos atendimentos, pô, pede aí para a galera aí dar uma força, qualquer valor lá é bem-vindo. É o 19 97136 8592. É a casa Amor e Vida, que
cuida de criança com câncer. Um abraço aí, eu agradeço desde já. Opa, um abraço, muito obrigado. Dá para voltar aí para colocar de novo o telefone que ele divulgou? Só volta um pouquinho, né? Falou muito rápido. Pô, pede aí pra galera aí dar uma força. Qualquer valor lá é bem-vindo. É o 19 971 36 8592. É a Casa Amor e Vida, que cuida de criança com câncer. Um abraço aí, eu agradeço desde já. Ok, um abraço, muito obrigado. Vamos ao sorteio. Você que participou vai concorrer agora. Ganhadores dos ingressos para o Termas de São Pedro, 2 ganhadores, cada um levando 4 ingressos. Enivaldo Fernando Milani, 19, o código de área e o número 99508 e os 4 números finais que não vou divulgar. E Rosana Nalim dos Santos Monte Alto. Rosana Nalim dos Santos Monte Alto, 19, código de área e o número 99694 e os 4 números finais que não vou divulgar o nome. Enivaldo Fernando Milani e Rosana Nalim dos Santos Monte Alto. Vocês têm até o dia 19 para retirar os presentes aqui na recepção da Band, na saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, portanto, tem até o dia 19, das 9 até a 1 e das 14h30 às 17h30. Tá bom? Um abraço, muito obrigado pela sua participação e parabéns aos ganhadores. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, Pedro Piscinato, você vai hoje comandar o Na Lata com as respostas dos nossos comentaristas Pedro Piscinato e o Na Lata deste dia 16 de dezembro de 2025. Vamos começar com o Tigrão nesta terça-feira. Tigrão, se você fosse o presidente do Santos, contrataria Gabigol para a próxima temporada ou não? Não contrataria. Ele é mais problemas do que solução, seja dentro ou fora de campo. E aí, Breno Beretta, sua resposta para o Na Lata 1. Eu concordo com o Tigrão que o Gabigol é problema, mas para o Santos eu contrataria, se for viável financeiramente. Por quê? Porque ele quer jogar em Santos, porque ele está em casa no Santos e ele vai jogar do lado do cunhado, que é o Neymar. Então, para o Santos eu contrataria. CH, você contrataria o Gabigol para 2026, caso fosse o presidente do Santos? Não. Na lata número 2, mudanças para o Brasileirão 2026. Mudança 1. Das 7 vagas que o Brasil terá direito à Libertadores, 5 delas serão através do Brasileirão. 4 times entram na fase de grupo e 1 entra na pré-Libertadores. E 2 pela Copa do Brasil. O campeão vai para a fase de grupos e o vice para a preliminar. Segunda mudança. Até a edição de 2025, um jogador ficava impedido de defender outra equipe da mesma divisão caso completasse 7 partidas. Agora a regra mudou drasticamente. O limite dobrou para 12 jogos. E aí, você aprova essas 2 mudanças, Breno Beretta? Eu aprovo, Pedro. Eu acho que são mais justas e podem dar certo a partir de 2026. E aí, CH, você aprova essas mudanças feitas pela CBF? Aprovo. Tigrão?
Não aprovo, não. Eu acho que o campeão da Série B, que é um campeonato duríssimo, devia disputar a Libertadores. E como que eu vou concordar com um negócio desse? O cara já jogou 12 jogos por uma equipe. É quase um terço do campeonato inteiro. E aí ele se transfere e vai para outra. Que bagunça é essa? Tudo errado. Não concordo, não. CH, na lata número 3, qual o seu palpite / placar para a grande decisão da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG? A bola rola amanhã, às 2h da tarde, no Catar. Paris Saint-Germain vai ser campeão e vai vencer o Flamengo por 2-1. Quem serão os autores dos gols? Aí você tá querendo demais, né, meu amigo? Você tá querendo muita coisa. Breno Beretta, seu palpite, seu placar para a final da Copa Intercontinental amanhã. Pra mim vai ser 3-1 pro PSG, com 3 gols do Dembélé e 1 gol do Arrascaeta. Tigrão, seu palpite? Eu vou torcer pelo Flamengo, que representa o futebol brasileiro. Vou torcer mesmo. Agora, eu acho que dá 2-0 para o Paris, 2 do Dembélé. E o gol do Flamengo, você quer saber quem que marca, Pedrão? Com certeza. Então te peguei porque eu falei 2-0. Batistão, tá feito na lata deste dia 16 de dezembro. E aí, Tigrão, o que você achou aí? Foi bem o Pedro Piscinato ou não, hein? Ele vai bem em todas. Vai bem em todas. Agora, continua dando asa à cobra pra você ver. Daqui a pouco você vai... Daqui a pouco você cai, hein? Mas é exatamente assim que você vai preparando, né? Jogando na fogueira, o negócio não foi comentado, pá! E aí tem que matar bem no peito e sair tocando a bola, né? Ele sabe das coisas. Sabe das coisas. Tem um cara aí no futebol que até sonha com ele. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Falou, Pazinato. Até amanhã, se Deus quiser. Tinha que lembrar disso, né, pô? Valeu, CH. Um abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, até amanhã. Breno Beretta, um abraço pra você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Ouvinte no ar. Acho que dá tempo de colocar aí mais um áudio, né? Vamos lá, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal do Guarani. Beleza? Eu sou de Sorocaba, sou guaraniense, desde a época dos 70, muitos anos atrás. Sou fã do Guarani. Gostaria o Zap. Agora consegui. Gostaria de ganhar uma camisa do Guarani. Eu adoro esse time. Se vocês perguntarem de vários jogadores ídolo do time, eu falo. Djalminha, um monte, nossa, Luizão, Amoroso. Valeu, um abraço, tá aí, né? Ele que é guaraniense e quer ganhar uma camisa. Tem que participar. Quando tiver derby, vai ter sorteio de camisa. Final de programa, na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, tchau! Agora... Esporte em Debate. Com Ricardo Caprioli.